terceiro ponto é o seguinte, as pessoas têm um costume, certo, de achar que pessoas inteligentes ou pessoas que tenham personalidade, pessoas autênticas, né, são pessoas muito convictas. Elas são pessoas inflexíveis, pessoas que têm opiniões imutáveis. Vou explicar uma coisa aqui para vocês podem testar depois, tá certo? Você pode anotar esse exercício aí para você fazer depois. Fazer a lista de 10 pessoas que você considera as pessoas mais felizes que você conhece ao seu redor. De qualquer lugar, trabalho, família, do prédio, do zelador, qualquer coisa. Anote aí 10 pessoas que vêm à sua cabeça da academia que são felizes. Alegres, felizes com a vida e tal. Você não vai achar padrão entre essas pessoas no sentido de todas são bonitas. Não. Todas são muito inteligentes. Não. Todas são muito ricas. Improvável. Agora, você pode ver, todas são pessoas flexíveis. Pode testar depois aí, você que está me assistindo, pode testar. Todas são pessoas flexíveis. Cara, flexibilidade ele é um superpoder, certo? Flexibilidade é um superpoder. O mundo, ele é um lugar imprevisível, inexato e imperfeito, certo? A gente vive na dinâmica de um mundo que muda o tempo todo, coisas ruins acontecem, você não consegue conformar o mundo do seu jeito, é assim mesmo. Isso não muda, entendeu? Se você for uma pessoa que não tem flexibilidade, você está condenada a sofrer muitas e muitas vezes com isso, certo? Se você for uma pessoa sem flexibilidade, você está condenado a sofrer muitas e muitas vezes com isso. Então você pode depois fazer esse exercício aí. Em que eu sou inflexível? Inflexível. E aí investigue se isso está te dando mais problema ou está te ajudando. E aí pergunte, né? Desses objetivos que eu listei para mim, o que eu estou pensando, em que medida ser flexível iria me ajudar? Né? Ser resiliente iria me ajudar? Com certeza você vai descobrir coisas que a flexibilidade pode te ajudar aí. Marda, então tenho que ser flexível em tudo, posso ter opinião sobre nada? Não é isso, claro. Né? Talvez você tenha uma opinião política firmada, você deve ter uma relação ali com a espiritualidade que provavelmente ela tende ao absoluto, né? Você e sua esposa ou seu marido podem ter uma construção matrimonial de relacionamento de namoro que ela é rígida. Existem alguns pontos que eles são referências na sua vida que talvez a rigidez faça sentido. Mas, com certeza, se você investigar e refletir em cima desse insight que eu estou te dando, você vai pensar em vários e vários e vários pontos nos quais você é inflexível sem necessidade. E você vai pensar em várias maneiras nas quais ser flexível iria te ajudar a atingir esses objetivos aí que você tem para 2025. Então, pense em termos de flexibilidade. Toda vez que você achar, né, que você está sendo muito convicto, que você é inflexível, que você não se adapta, entenda, isso é fragilidade. Existe uma quantidade muito maior de coisas no mundo que podem te atingir por causa daquilo ali, que podem prejudicar o teu plano, que podem prejudicar a tua qualidade de vida. Né? Quanto mais flexível você for, melhor. Então, leve a flexibilidade até o ponto que você conseguir. E isso, claro, vai variar de pessoa para pessoa e lógico. Né? Tente focar nos seus objetivos, né? que é o tópico dessa conversa da gente aqui, dessa masterclass. Pegue seus objetivos e veja como a flexibilidade vai te ajudar, como ser inflexível eventualmente está te atrapalhando e trabalhe em cima disso. Ok? Só, fiz 3 considerações aqui das 10. Queria perguntar se alguém quer fazer alguma observação, colocar alguma coisa. Tá tudo tranquilo? Se alguém quiser fazer alguma observação, pode levantar a mão, pode ficar à vontade, tá certo? Se tiver alguma coisa que eu falei aqui que não ficou muito claro.
Senão a gente vai embora. Ninguém? Então vamos para frente. Quarta coisa. E aí eu vou falar de outro livro aqui do Clube do Livro do ano que vem também, que é o Supercomunicadores, né? Mas vamos devagar. Lá naquele livro anterior, o Hábitos Atômicos, o James Clear, ele tem uma frase que eu considero fantástica, assim. Ele vai dizer assim, ó, que o ambiente é a mão invisível que molda o comportamento humano. O ambiente é a mão invisível que molda o comportamento humano. Então, preste atenção nessa verdade que eu vou compartilhar com vocês aqui. Sua vida hoje essa sua vida, né? E se você faz parte do projeto Regras do Jogo, eu tenho certeza que você é um inconformado, no sentido de que mesmo que você viva uma vida boa, você quer ver uma vida melhor. Mesmo que você viva uma vida boa, você quer ver uma vida espetacular. Mas sua vida hoje, ela é resultado de uma equação que soma uma série de coisas. E um dos fatores mais importantes é a sua companhia, o grupo no qual você convive, o seu círculo de convivência. Certo? Então você vive uma vida e o seu círculo de convivência, ele reflete aquilo. Ele causa aquilo e ele reflete aquilo. Tanto que você se sente à vontade naquele círculo de convivência. Tudo bem. Se você estiver plenamente satisfeito com a sua vida, isso quer dizer que você tem que manter o seu círculo de convivência e investir energia em preservá-lo. Mas se você quer mudar sua vida em alguma coisa, você precisa qualificar esse círculo de convivência. Seja expandindo ele, seja movendo ele para outro lugar. E aí, né, eu não estou dizendo para vocês que vocês devem parar de falar com as pessoas que vocês conhecem, não, né? Quando eu casei, por exemplo, eu tinha poucos padrinhos de casamento, e dos meus padrinhos de casamento, a pessoa que eu conhecia há menos tempo, né? Eu conhecia há 21 anos. Então, assim, não tem problema não. Seus amigos íntimos provavelmente vão ser pessoas que você conhece há muito tempo mesmo, isso é normal. Até que gente mais nova envelheça, a amizade chegue lá, né? Você precisa abandonar seus amigos antigos, não. Mas se você fica num ambiente onde as pessoas todas normalizam o que você faz hoje, você vai continuar vivendo a mesma vida que você tem hoje. Se você quer mudar de vida, você precisa mudar o seu ciclo de convivência, pelo menos parcialmente. Você precisa começar a conviver com pessoas que agreguem, né, no sentido de você poder, né, dar um passo para frente no sentido que você quer, na direção que você quer. E aí você pode perguntar assim, Marda, você está dizendo para a gente ser interesseiro? Não, de maneira nenhuma. Eu estou dizendo para você que o ambiente que você vive, ele define o que você considera normal, certo? O que você considera normal. E o que você considera normal hoje, por algum motivo qualquer, não está te atendendo. Seja em termos de desenvolvimento pessoal, seja em termos de dinheiro, seja em termos de relacionamento ou de espiritualidade. Então, se normalizou-se no teu ambiente um nível que não está te atendendo, você precisa subir um degrau para passar a andar em ambientes onde as pessoas digam que o que tu está vivendo hoje não é normal. Que o normal é outro nível de espiritualidade, que o normal é outro nível de desenvolvimento pessoal, que o normal é outro nível de disciplina, que o normal é outro nível de relacionamento, que o normal é outro nível financeiro. Porque aí você vai buscar o que é normal naquele ambiente. E aí, né, eu coloquei o livro do Charles Duhigg aqui, porque muitas pessoas podem dizer assim, Mário, eu tenho um problema que eu não gosto de socializar com as pessoas. Como eu sou professor há muitos anos, quando eu falo isso que eu vou falar aqui, as pessoas às vezes se surpreendem, né? Mas eu sou um cara tímido. Eu sou uma pessoa tímida que não gosto muito de conhecer pessoas novas. Não é uma coisa muito intuitiva para mim.
A minha esposa, por exemplo, ela conhece gente nova no banheiro da academia, ela conhece gente nova quando viaja de avião, ela conhece gente nova em todo canto, entendeu? Aí eu falo para ela, amor, eu malho aqui nessa mesma academia há 7 anos. Eu não sei o nome de nenhuma pessoa que malha aqui. Todas as pessoas que eu conheço por causa do vôlei de praia, que tem na academia também, porque é um esporte coletivo. E você acaba conhecendo um pouco. Mas o cara, a pessoa malhando comigo, eu não conheço ninguém. Mas eu tento me policiar para isso. Por quê? Porque você ter um círculo de convivência qualificado é fundamental. Você ter networking para qualquer coisa que você queira é fundamental. Né? E aí uma dica, né, de como, né, melhorar a sua capacidade de comunicação com as pessoas. Está nesse livro aí, Super Comunicadores. O pessoal aí que já está no Clube do Livro, não precisa ir atrás. Vai ser um dos livros do Clube do Livro no ano que vem. A gente vai esmiuçar esse livro aí, né, e fazer vários insights sobre ele, certo? Mas, por enquanto, fica essa provocação. Você anotou os seus objetivos, você está com eles aí na cabeça, e eu vou perguntar o seguinte: o círculo de convivência que você está hoje, ele já é adequado para você atingir esses objetivos? Já são pessoas que te provocam a dar esse passo para frente que tu precisa dar? Ou elas normalizam o que está para trás, que não te serve mais? Dependendo do caso, talvez você tenha que dar um passo para frente. Começando pelo círculo de convivência, talvez, até, para você daí ver que o que você está vivendo não é tão normal assim e que o normal para outras pessoas é um nível acima que você pode chegar lá também, entendeu? Próximo passo, amplie as suas habilidades, né? Vou tentar explicar isso aqui da maneira mais simples que eu conseguir. É o seguinte, nós vivemos num mundo, tá, onde todo mundo tem visibilidade, no sentido de que todo mundo pode falar, todo mundo pode postar, todo mundo pode divulgar seu trabalho, todo mundo tem voz, né? Por isso que se diz que a era da informação é muito democrática, ela democratizou porque permite que qualquer pessoa apareça. Mas, por outro lado, isso tem um efeito colateral, né? Quanto mais gente aparece, mais difícil é você se destacar. Quanto mais gente aparece, mais difícil é que você se destaque. Então, se você tiver uma página no Instagram, para você aparecer naquela página do Instagram, tudo bem, ok. Todo mundo pode fazer isso. Mas como é que você vai se destacar de todas as outras pessoas que têm páginas no Instagram e eventualmente estão concorrendo com você ou estão fazendo a mesma coisa que você? Essa é a questão. Eu vou dar 2 exemplos para vocês dessa verdade que eu vou dizer aqui, que é assim. A maneira mais simples de se diferenciar em qualquer ambiente é desenvolver habilidades que não sejam típicas dos seus usuais concorrentes. Então, qual é o grande erro das pessoas que faz com que elas se frustrem, porque elas botam muita energia, elas se dedicam muito e a carreira delas nunca decola e elas nunca conseguem se diferenciar? Porque elas botam energia em melhorar no que todo mundo faz igual, ou no que todo mundo já é bom. Então, eu vou te dar um exemplo, né? Eu me considero um bom professor, né? Já dou aula há mais de 20 anos e ao longo desse tempo eu aprendi muita coisa, né? Mas, assim, numa faculdade em que todos são bons professores, porque eu dou aula numa faculdade grande aqui de Fortaleza, que é muito seletivo o corpo de professores, né? E aí, quando chega lá na hora da avaliação, os alunos avaliam a gente e mandam para a coordenação. E os alunos são super rigorosos. E na hora a coordenadora vai entregar isso aí na reunião de professores, né? Talvez alguém que vai assistir isso aqui já participou de uma dessas reuniões lá na faculdade. Se a pessoa tirar uma nota 7, ela praticamente sai de joelho agradecendo a Deus porque os alunos deram 7 para ela. Qual foi minha última nota? 9,82.
Ó, a Evelyn aí, viu, que é da faculdade, falou 9,82. Aí você vai dizer, Marda, então é porque tu sabe mais direito que todo mundo e tal. Não, lógico que não. Como é que eu vou me diferenciar de um corpo de 70, 80 professores no direito? Não tem jeito. Eu nunca vou sair do 7 para o 9,82 no direito. Todas as coisas que estão lá são coisas não jurídicas que eu agreguei à minha disciplina. Vou dar um exemplo para vocês. Toda aula eu levo uma caixinha de som. Não sei se o pessoal que foi meu aluno que está aqui pegou essa fase já. E toco uma música enquanto eu estou preparando o material ali para começar a aula. Às vezes 2 aulas e tal, 2 músicas, né? E aí o pessoal não sabe por que é, nenhum outro professor entende isso. Mas, por exemplo, se você for numa igreja, num culto, o cara passa meia hora fazendo louvor. Louvor, claro, é uma homenagem a Deus, mas não é só por isso que eles fazem louvor. Por que ele faz louvor? Porque na hora que você começa o culto, tem um cara que chegou brigado com a mulher, tem um cara que acabou de ganhar um aumento, tem um cara que está no primeiro dia de namoro, tem um sujeito que vem do divórcio, tem um cara que bateu o carro, tem um cara que o filho passou no vestibular, tem de todo tipo. A música, ela bota todo mundo na mesma frequência. Então, aquela parte do louvor, a função dela é trazer todo mundo para a mesma frequência para que você consiga fazer aquilo ali. Aí eu uso isso em sala de aula. Eu trago todo mundo para a mesma frequência. Os alunos estão chegando cada um de uma vida própria. Vamos trazer todo mundo para a mesma frequência para a gente começar a aula na mesma frequência. E claro que as músicas são escolhidas a dedo para isso, né? Beleza. Aí, cada ponto da minha apostila que eu passo, do meu programa, eu faço um quiz com eles e no final premio os campeões do semestre. E assim vai. Várias coisinhas diferentes. Aí os alunos adoram. Mas adiantava eu estudar mais direito? Não, não adianta, entendeu? Não adianta. Porque ali no nível da graduação, eu ser o cara hiper, tripler doutor em alguma coisa não faz diferença na vida real. Coisas não jurídicas fazem diferença. Vou dar o segundo exemplo para vocês. A minha irmã, ela é médica, alguns aqui conhecem, que estão aqui assistindo até, e certamente quem vê depois também alguns vão conhecer. Ela é endócrino pediatra, né? Então alguns aqui, talvez os filhos até sejam pacientes dela. E ela fez 2 residências e doutorado no Hospital das Clínicas da USP. Então ela chegou aqui em Fortaleza, o topo do topo do topo. 7 anos dentro do hospital, sabe de tudo, viu tudo naquele hospital gigantesco, voltou com doutorado, 2 residências, tudo. E aí, logo que ela voltou, teve um dia que a gente foi almoçar, estava conversando sobre ela abrir o consultório dela, quando ela estava abrindo, e eu falei o seguinte para ela, falei assim, ó, Débora, deixa eu te falar uma coisa. Na vida real, quando tu abrir o teu consultório, o teu super conhecimento, ele não serve para nada, ou quase nada. Porque assim, quando é que vai chegar lá uma criança que para ser atendida depende de alguém ter um doutorado na USP? Pode acontecer, mas é raro. Não é isso que vai rodar o consultório. A maioria das crianças tem demandas básicas. É lógico isso aí. Você vai encher o consultório com demandas básicas. Então, o teu conhecimento na medicina, ele nunca vai te diferenciar dos teus concorrentes. Tu tem que fazer o que a galera não faz. É o quê? Primeiro, atenda todo mundo no horário. Tu que é médica, se tu não atrasar teus atendimentos, já matou 90% dos teus concorrentes. Só aí. Segundo, trabalhe relacionamento. Né? A minha irmã é muito boa de relacionamento. E aí ela foi agregando pequenas coisas. Né? Como é que é hoje? As mães dos meninos adoram ela, né? E o consultório dela lotado, né? Vez por outra me liga, amigo meu, aí, cara, me arruma, fala com tua irmã para arrumar uma vaga, porque não tem vaga lá para atender e tal. Mas essa lotação é porque ela sabe muito a medicina? Não, ela sabe muito a medicina, mas não é por isso. É porque ela é boa de relacionamento, porque ela não atrasa os atendimentos, etc, etc, etc. Então, um erro muito comum que você comete é na hora que você vai tentar ter sucesso em alguma coisa, você querer fazer melhor o que todo mundo está fazendo. O fato de você trazer habilidades de fora
trazer coisas que não são típicas daquela área, normalmente é o que vai permitir que você se diferencie, né? Tem um livro muito interessante sobre isso, né? Se alguém tem um desafio profissional aí que está me assistindo, tem um desafio nesse sentido assim, tem um livro muito legal sobre isso, que ele chama Por que os generalistas vencem no mundo de especialistas? Por que os generalistas vencem no mundo de especialistas? E aí ele vai exatamente mostrar isso, que você se especializar te leva a um ponto, mas para você se diferenciar mesmo, são outras coisas que vão, né, te separar do rebanho, te separar da manada. Então essa aí é a quinta dica. Sexta dica, né? Sexta dica. Vou usar uma frase aqui do filme Matrix, né, que alguns conhecem, né? Alguns já devem ter assistido, o pessoal da minha geração, com certeza, mas talvez os mais novos também. No primeiro filme do Matrix, né, tem uma frase que o Morpheus fala para o Neo, que ele diz assim: existe uma diferença entre conhecer o caminho e trilhar o caminho. Existe uma diferença entre você saber o que você tem que fazer e realmente fazer. Lá na mentoria, e alguns aqui que estão me assistindo ao vivo fazem parte, né, tem acesso lá às coisas, a gente conversa muito sobre dar tração aos projetos. O que é dar tração? Dar tração é você fazer a coisa avançar. Em vez de ser aquele projeto que você vamos, mas não vai. Vamos, mas semana que vem, no ano que vem, no próximo mês, tal, 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 tal. E aí a coisa nunca acontece de verdade. E aí, né, dar tração, que é pegar no tranco, que é a coisa ir tracionar, pouca gente para pensar isso. Mas vocês já viram que a palavra distração significa exatamente destracionar? Distração é isso. Distração é tirar a tração. É você não conseguir tocar uma coisa para frente porque você está distraído. É você não ter força de avanço porque você está distraído, né? Então, todos os dias as pessoas têm grandes planos que acabam nunca virando ações concretas. Porque a pessoa nunca dá o primeiro passo, porque a pessoa nunca bota energia ali, porque a pessoa está preocupada com outras coisas, né? O Steve Jobs, ele tem uma história muito famosa, que alguns já devem ter ouvido, né? Quando ele voltou para a Apple, vocês sabem, ele foi fundador da Apple e foi expulso, né? Depois ele voltou para a Apple, né? Quando ele voltou para o comando mesmo, para dentro do comando da Apple, ele fez uma reunião e conversou com o pessoal e perguntou assim, olha, a Apple estava ruim, ela tinha margem de lucro muito baixa, ela tinha um faturamento baixo, estava bem mal das pernas, o pessoal estava querendo demitir, ele falou assim, ó, vou perguntar uma coisa, quantos produtos a gente tem aqui na Apple? Aí os caras falaram, rapaz, a gente tem 70 produtos. Aí ele falou assim, pois é o seguinte, a gente vai fechar 90% das linhas e a gente só vai produzir 6, 7 coisas. Acabou. Não, foco. E aí, né, ele depois disso, várias vezes repetiu isso. Foco não é dizer sim para o que você quer. Foco é você dizer não para todo o resto que não contribui para o seu objetivo. Então esquece tudo que vocês estão gastando dinheiro. A gente só vai fazer o iPhone, o desktop, vamos fazer o MacBook, vamos fazer o iPod, vamos fazer o iPad. Sei lá, mais alguma coisa. AirPods acho que nem existia nessa época. AirTag não existia nessa época. E acabou, é só isso aqui e pronto. Bota toda a energia nesse negócio. Vamos fazer isso bem feito, vamos baratear isso, vamos fazer marketing, vamos transformar isso em grife e pronto. E vamos ganhar dinheiro com isso aqui. E até hoje, sei lá, 20 anos depois, se você for ver, a Apple tem pouquíssimos produtos. Né? Pouquíssimos produtos eles trabalham. Isso é foco. Eles não se distraem com outra coisa. Ele não permite que nada distracione o projeto deles. Então, se você anotou o seu objetivo aí, né, eu quero que você também comece a pensar o seguinte: o que você está fazendo que está desperdiçando energia
de maneira divergente, em vez de convergir para o teu objetivo? Como você pode dar o primeiro passo imediatamente para avançar? Imediatamente. O que você pode fazer amanhã, nessa semana, para dar um passo nessa direção do seu objetivo? Dá o primeiro passo. Pega tração e entenda que distração significa distracionar, significa tirar o poder de avanço do teu projeto, porque tu está gastando energia com outras coisas, certo? Que às vezes são coisas divertidas, às vezes são coisas profissionais, sempre vai ter distração, sempre vai ter desculpa, sempre vão ter outras coisas relevantes. Mas se você não tiver foco, você nunca vai conseguir tracionar os projetos que são realmente relevantes e importantes para a sua vida.